Boa tarde, meu nome é Fernando Moreira Rodrigues, RGM 351616, sou aluno do Centro Universitário Brás Cubas, Polo de Mogi das Cruzes, estou cursando o 9º semestre de Engenharia Civil. O meu coordenador é o Samuel Derécio dos Santos e a minha tutora é a Maiara dos Santos Amarantes. Hoje estarei apresentando o vídeo do meu estágio obrigatório de Engenharia Civil. O meu período de estágio foi correspondente ao período de 6/4 de 2020 a 29/5 de 2020. O estágio foi desenvolvido mediante acompanhamento de colocação, montagem e concretagem de lajes treliçadas em obras. O objetivo do nosso estágio foi colocar em prática a teoria aprendida no curso de experimentar o trabalho diário de um engenheiro civil, proporcionar o contato direto com a atividade do engenheiro e executar tarefas práticas relacionadas com a área de engenharia civil, acompanhar as etapas de execução dentro do canteiro de obras, na colocação e montagem de lajes. Os métodos que nós utilizamos foi o levantamento bibliográfico para a compreensão do processo de montagem de lajes, acompanhamento em canteiro de obras para consolidar a teoria aprendida, e o resultado foi uma visão muito mais completa da experiência na prática dos conhecimentos adquiridos. Resultados. As lajes são elementos estruturais de concreto pré-fabricados da seguinte forma: elas são compostas, elas são executadas primeiro numa fábrica de laje em formas, onde é colocado o aço, que vai dar resistência à atração e movimentação lateral, e depois ela é cheia com concreto, dando resistência à compreensão, movimentação vertical. Quando ela está cheia, ela fica parecendo uma superfície de placa, de plano de concreto, armado, que se assemelha a uma placa. Tem que ser dimensionada para suportar os pesos e distribuir sobre as vigas. É composta também por malhas de aço cobertas com concreto, que são colocados através de posicionamento de esporas de eucalipto ou pontaletes. Bem, nós fizemos o acompanhamento das colocações das lajes em obras de clientes. Essa colocação da laje tem várias etapas. Essas etapas são, primeiro tem que chegar a laje da fábrica de laje no canteiro de obra do cliente. Depois que o cliente recebe a laje, com uma equipe de trabalho, ele vai colocar as vigas das lajes em cima de vigas já enchidas de concreto, mediante um croquis fornecido pelo engenheiro, dando a posição das vigotas da laje. Depois eles têm que fazer as escoras das lajes, encher as caixarias e, por fim, fazer a concretagem da laje. A montagem da laje, nós temos várias etapas. Etapa número 1. A etapa número 1, todas as etapas você vai precisar de uma equipe de montagem, uma equipe de trabalho. Então, para a etapa número 1, você precisa de pedreiros e ajudantes. Tá? Os materiais que chegam, as vigotas e as lajotas cerâmicas ou lajotas de EPS, que são lajotas de isopor. Né? O trabalho dos pedreiros é subir as vigas e colocar em posição já pré-determinada por um projeto de um engenheiro. Colocar as escoras e fazer a montagem das caixarias. A etapa número 2 é a posição das malhas de aço. Você precisa novamente de uma equipe de pedreiros e ajudantes. As malhas de aço são também chamadas de malha pop. Ela tem várias dimensões, ela pode ser 2x3, 6x2,45 e várias dimensões. Elas podem ter fios de 3,2 até 6 milímetros e vários distanciamentos entre as malhas. Elas podem ter de 20x20, 15x15 e 10x10. O que se faz? Pega-se as malhas e coloca-se sobre a laje já predisposta e amarra-se as malhas umas às outras por intermédio de arames recosidos, utilizando-se ferramentas de turquesas e chave de vira-ferro. A etapa número 3. Você tem que posicionar as escoras, porque quando você enche a laje de concreto, o peso vai ser enorme. Então, enquanto o concreto não cura, você tem que ter as escoras da laje até esperar a cura correta do concreto.
novamente você precisa de uma equipe de pedreiros. Essa equipe de pedreiros vai pegar as escoras, colocar em posições estratégicas embaixo da laje para suportar o peso. Tá? Etapa número 4, nós temos as caixarias. Novamente você precisa de pedreiros e ajudantes. E equipamentos de trabalho, martelos, trenas. Você vai utilizar de materiais, pode ser de tábuas de 30, tábuas de 25, tábuas de 20 e sarrafos, que podem ser de 5, de 10 e de 15, pregos, parafusos e arame recozido. Depois nós temos, por fim, a etapa número 5, que é a concretagem. A concretagem você precisa novamente de uma equipe de trabalho, pedreiros e ajudantes. Essa concretagem você pode fazer por intermédio de uma contratação de concreto usinado, direto da usina de concreto, ou você pode virar o concreto no próprio canteiro da obra, por intermédio de betoneiras ou até mesmo mais manual, com o pedreiro virando o concreto por intermédio de enxadas, pás e esses objetos assim. Bem, como toda obra requer segurança de trabalho, pois existem perigos frequentes. Alguns perigos que a gente pode mencionar. Queda de uma altura. Uma laje geralmente é feita com 2,5 metros para cima. Então, há que ter muito cuidado sobre quedas de alturas. Ou até mesmo um desabamento da laje mal escorada. Ou ainda, queda de objetos desprendidos. Ou se ainda o cliente fizer uma obra muito próximo à rede de eletricidade da rua, sob o risco de ter choques, né? E pancadas, cortes ou ferramentas. E ainda, muito ruído. Bem, durante o nosso estágio, nós tivemos algumas atividades. Quais foram? Acompanhamentos de execução e montagem de lajes terceirizadas em locos, nas obras de clientes. Acompanhamento da produção das lajes na fábrica de lajes. Acompanhamento de obra de clientes, desde a fundação até a execução da laje. Elaboração de orçamentos através de projetos estruturais. Elaboração de projetos de montagem de lajes sob o supervisionamento do nosso engenheiro. E acompanhei o engenheiro em palestras que ele proferiu sobre lajes treliçadas. Nós fizemos análise de projetos estruturais para elaboração de orçamento e execução dos clientes. Nós fizemos cálculo estrutural de sobrecarga de lajes treliçadas e orientação a clientes. Tudo isso sobre a orientação do nosso engenheiro que estava nos acompanhando no nosso estágio. Coordenação de equipe de produção dentro da fábrica de laje e vistoria técnica pré-concretagem das lajes de concreto. Aqui nós vamos verificar algumas imagens que nós tivemos durante o nosso estágio. Aqui é uma laje H20 sendo carregada em um caminhão, a forma como ela é transportada. Aqui nós temos a colocação, um exemplo de colocação das vigas da laje, as vigotas da laje e a colocação das lajes EPS, que são os fechamentos. E aqui você pode ainda reparar as malhas próprias colocadas. Essa laje aqui é um exemplo que nós tivemos de uma laje de um cliente lá em Biritiba Mirim. Essa laje foi uma laje H20 e ela foi feita no enchimento de concreto por concreto usinado. E aqui tinha uma bomba para pegar e jogar o concreto usinado nessa laje. Aqui nós temos o exemplo de caixarias feitas na obra do cliente, também em Biritiba Mirim. Também aqui, ó, você pode ver também que foi feito já a fundição de uma escada com concreto usinado. Novamente exemplo aqui das escoras feitas na obra do cliente com tábuas de 30 e pontaletes de eucalipto. Aqui nós temos o exemplo do croquis fornecido pelo engenheiro de posição das vigotas das lajes. Bem, vamos para nossas considerações finais. A gente conclui que, mediante a elaboração deste relatório, a gente conseguiu unir a teoria à prática. Ambas são muito importantes para a formação do engenheiro civil. É muito importante a presença do engenheiro civil no canteiro de obras para supervisionar cada etapa do processo de construção. A vivência do estágio supervisionado me promoveu ainda mais
a conscientização de quanto é importante o profissional de engenharia em todas as suas áreas de atuação dentro do canteiro de obras. Deve atenar sua responsabilidade e estar alinhado com as diretrizes propostas em cada projeto executado. Agradeço toda a atenção e uma boa tarde.